Prezados amigos do Diálogo Espírita, nosso programa de hoje começa com o tema livre, que vai falar sobre um fato ocorrido bastante distante aqui do nosso país e que envolve três ingredientes, digamos assim, bastante significativos do ponto de vista da doutrina espírita, que são a pena de morte, o perdão e um tipo de mediunidade, não deixa de ser, que são os sonhos. Depois, no quadro do Espiritismo, responde o progresso sob a ótica do Espiritismo e ainda o que significa a teoria do risco na relação de livre-arbítrio e determinismo. No quadro Presença Literária, Condomínio Espiritual, uma obra interessantíssima do nosso companheiro Hermínio de Miranda. E para fechar o programa, a reflexão na frase da semana. Começa agora mais um Diálogo Espírita. Como eu falei há pouco, nós estamos com o nosso tema livre de hoje para falar sobre um caso ocorrido no Irã. Eu já vou passar os detalhes a seguir, mas antes eu gostaria de falar aqui, apresentar novamente a nossa presença, o companheiro Gilberto Luiz Tomasi. Tomasi, tudo bem com você? Tudo bem, Wilson. Estamos aí. Estamos aí para falar mais um pouquinho trazer mais algum esclarecimento sobre a ótica da doutrina espírita, não é verdade? Muito bem, esse caso foi relatado, foi tirado do portal do UOL no dia 17 de abril de agora, de 2014, caso recente, com matéria baseada do jornal britânico The Guardian. E não sei se você tomou conhecimento desse caso, mas em resumo foi o seguinte, um rapaz, um iraniano, cometeu um homicídio, né? Com outro rapaz, uma briga de rua, e foi a julgamento. Ele tinha à época 18 anos, portanto foi agora com 25, 7 anos antes. E foi condenado à pena máxima, forca. De acordo com a Sharia, que é o conjunto de leis islâmicas que regem o país, a família da vítima tem direito não só de assistir à execução, mas de participar dela. Então, no caso, o indivíduo estava de pé sobre uma cadeira com a corda no pescoço, né? E quem tinha o direito de derrubar a cadeira era a família. E na hora nesse momento crítico, a mãe do rapaz morto foi lá, deu um tapa no rosto do assassino e disse que o perdoava. E o pai foi lá e tirou a corda do pescoço dele e, portanto, salvaram-lhe a vida. Aí depois as duas mães estavam presentes, se abraçaram em lágrimas, então foi um momento de extrema comoção, belíssimo, né, que aconteceu ali. Então, e aí o pai da vítima informou que 3 dias antes a esposa dele havia sonhado com o filho, vejam só que interessante, havia sonhado com o filho e que o filho disse que estava num bom lugar e que era para ela esquecer de retaliações, que não era para eles procurarem vingança, etc, etc. Então eles pegaram aqueles 3 dias que antecediam a execução, pensaram bastante, refletiram e acharam por bem de poupar a vida do rapaz. Aí, Gilberto, então, como falei no início, né? 3 ingredientes, por onde você quer começar aí? O perdão, a pena de morte ou o sonho, que tem muito a ver por ser uma família muçulmana e a gente vê a presença de um espírito ali em sonho. Wilson, prezados amigos, comecemos pelo mais difícil. Mais difícil. Perdão. Não tem nem dúvida. E até você comentando o fato, a gente fica arrepiado, porque realmente é uma situação difícil de ser vivenciada, principalmente nessas leis islâmicas que são bem rigorosas, né? Mas enfim, Wilson, o que a gente tem que dizer é o seguinte, o universo é harmonia, né? Então qualquer pensamento, palavra ou ação desarmônica produz um desajuste, que foi não deixa de ser um desajuste, essas situações que envolveu essas duas pessoas, e deve ser reparado mais cedo ou mais tarde.
Esse é um caso que a gente vai ver mais à frente. Não foi o problema do perdão que vai fazer com que ele deixe de cumprir a sua pena. Esse é um ponto. Mas o que a gente deve também analisar, Wilson, não sei se você concorda ou não, em relação às situações que acontecem conosco, é que às vezes, se há algo que deve ser perdoado, é a situação que gerou o problema e não a pessoa quem cometeu o problema. Então a coisa vai mais além. O que foi, que aconteceu, que fez com que essa pessoa acabasse assassinando o outro ou matando o outro. Então, uma coisa bem complexa, né? Ainda bem que existem essas situações advindas do mundo espiritual, através de sonho, que a gente vai ver mais à frente, ou pensamentos, ou coisa parecida, que faz com que, num determinado momento, a gente acabe, então, vendo que a situação é bem complexa, como já falei, e não simplesmente o ato em si. Então, esse ato do perdão é muito, muito complexo mesmo. Complexo. Agora, a pena de morte, nós sabemos que a doutrina espírita não aprova, portanto, reprova, né? Felizmente, nós não temos aqui instituída, legalmente, não existe pena de morte. Tem gente que diz que outros aspectos aí que, de certa forma, camufladamente até existe. Às vezes, esquadrões da morte, a própria miséria social, uma série de coisas aí que levam a uma certa pressão social e tal. Mas não é o momento de a gente discutir isso aí. Mas, nesse caso aí, a gente vê que o Irã é um dos campeões de execuções. Afora a China, que não diz exatamente quantas executa por ano, o Irã, se não me engano, é o segundo país no maior número de execuções de pena de morte. E de formas mais trágicas. Agora, porque nos Estados Unidos é uma injeção letal que ninguém vê, no Irã é em praça pública, né? Por que a pena de morte não resolve? Isso não resolve primeiro. Primeiro porque quem tem o direito de tirar a vida de alguém não são os homens, é Deus, né? Começa por aí. E segundo, porque o mal pelo mal não vai resolver problema nenhum. Então, se fosse assim, mataria-se quem cometeu algum caso de morte, por exemplo, pegando esse exemplo apenas, e a coisa estaria resolvida e ficaria num momento que ficariam só os bons. Mas onde estão os bons? Quem são os bons? Nós estamos todos em estágio de evolução. Então, há necessidade ainda, infelizmente, dessas situações para que o espírito se regenere. Quem sabe não havia alguma diferença entre esses espíritos envolvidos em outras existências que acabou cometendo esse crime. Então, a pena de morte não resolve. A doutrina espírita é bem clara, bem objetiva, né? Nesse modo de ver a coisa, né? Não resolve sair matando. Eu vejo, do ponto de vista jurídico, digamos assim, que é uma vingança da sociedade e uma demonstração também de incompetência dela. Como ela não consegue regenerar o indivíduo, então ela mata, ela extirpa, tira do convívio. Do ponto de vista espiritual, traz uma série de consequências ruins para quem é punido, né? E muitas vezes esse indivíduo ele vai voltar pela reencarnação um dia, vai voltar ao nosso convívio. Então ele sai daqui mais revoltado do que poderia. Se tivesse dado uma... né? Você não... Não, é exatamente isso. Olha a revolta que causa, né? Porque ele cria uma situação aqui que vai ser difícil de aceitar. Né? Difícil de aceitar. Ele então, já tem que pagar pelo crime que cometeu quando aqui. Cometeu. Exatamente. E daí depois junta com isso a maneira como ele foi punido. Então são duas situações revoltantes que o espírito vai trazer com toda certeza. Não só com aquele com o qual ele cometeu o crime, como você falou, com aqueles que o condenaram. Os algozes. Os algozes. Né? Todos, exatamente. Cria uma situação de difícil complexidade também. Né? Então a doutrina espírita se posiciona de maneira clara e inequívoca a respeito disso aí, de que realmente a pena de morte, a pena máxima não resolve. Não resolve. Não. Agora, e o sonho aí, hein? Como é que fica essa manifestação? Porque tudo bem, né? Todas as pessoas religiosas, todas as religiões, elas são espiritualistas. Elas acreditam na sobrevivência de alguma coisa. Chame de espírito, de alma, de um princípio inteligente, seja o que for. E os muçulmanos, certo, também. Mas o fato desse espírito, quando morreu, deles não acharem que ele estava no paraíso ou no inferno, não sei aonde, aparecer para essa mãe, é contundente, né? Muito. E vejam que o espírito poderia ter aparecido em sonho o juiz que determinou a pena. Olha, não faz isso porque ele não foi culpado, ou foi culpado, eu estou bem. Não. Ele pegou exatamente aonde deveria
ter sido, né, dada a comunicação, que é a mãe, que é a pessoa mais sensível. Talvez se fosse com o pai, não tivesse perdoado. Não fosse que a mãe que dá a luz, a mãe que faz com que cria aquele vínculo maior. E nós espíritas sabemos, né, Wilson, que durante o sono existe essa comunicabilidade, vamos dizer assim, porque sono é intercâmbio. Sono é intercâmbio, o sono ele propicia equilíbrio, energias, novas experiências quando o espírito se desliga momentaneamente do corpo. Talvez o espírito dessa mãe tenha sido chamado voluntário ou involuntariamente ao mundo espiritual se encontrar com o filho, né? E o filho, a mãe não faz isso, tal. Então, nós sabemos que existe, né? E durante o sonho, então, o espírito encarnado recebe essas impressões advindas do mundo espiritual. Com certeza. A gente não pode caracterizar isso aí propriamente como um fenômeno mediúnico, porque a mediunidade envolve necessariamente um espírito desencarnado e um espírito encarnado. O uso do corpo dele, ainda que parcialmente e tal e tal. Nesse caso, é um encontro espiritual. Espiritual, com certeza, não tenha dúvida. São dois espíritos, um que já está totalmente liberto do corpo físico e o outro que está liberto parcialmente proporcionado pelo sono, né? Então isso é bastante comum. O que nos surpreende aqui, o que nos chama a atenção é justamente isso, de ser inclusive tomado a sério por pessoas que provavelmente, em sendo muçulmanos, eles não acreditam que espírito possa aparecer, conversar, se comunicar, não é? E foi surpresa até porque poderia a pessoa lá, o juiz ou coisa parecida que determinou a morte, simplesmente não aceitar esse perdão se soubesse, não sei se soube ou não, imagino que não, se soubesse que a mãe teria tido essa mensagem do mundo espiritual. Mas aí tem um detalhe seguinte, que isso não isentou ele de Sim, punição. da pena em si, né? Livrou da pena máxima. A família ela não tem autonomia para mandar soltar o indivíduo. Não, então eu perdoei totalmente, ele é liberado. Não é assim. Ele simplesmente escapou da pena máxima. Mas é aí que eu digo, talvez, não sei, se soubesse que foi uma mensagem advinda do mundo espiritual, não aceitasse o perdão para a pena de morte. Isso aí a gente não acredita nisso, nossas leis são diferentes, mas a espiritualidade trabalha de tal forma que não deixa que isso aconteça, se fosse o caso. Eu acho que isso aí daria um filme, né? Puxa, sem dúvida. Daria um documentário belíssimo, por sinal, de exemplo, de vida, né, para as pessoas, porque às vezes nós somos tão, voltando um pouquinho ao perdão, né, Gilberto, a gente sabe, concordo plenamente com você, é muito mais fácil falar do que agir, do que sentir, porque perdão não adianta também, tem que ser sentido, né? E para ser pleno, ele é muito difícil de ser praticado. Imagine, a gente se coloca na posição desse pai e dessa mãe, de ter essa sensibilidade. Nós somos normalmente tão intransigentes em coisas muito menores, se não se desculpa, as pequenas ofensas verbais e tal, tem uma dificuldade, porque faz parte das nossas imperfeições. Nós temos essa dificuldade. Nós estamos aí, não digo que em estado bruto, não somos selvagens, mas temos ainda um longo caminho a percorrer. Sim. E de repente uma atitude tão nobre dessa é de realmente ser colocado na fachada de todo o lar, de toda a casa, na testa das pessoas. Com certeza. Como exemplo de perdão. Como exemplo, até porque, Wilson, para que o perdão seja completo, primeiro é necessário que aconteça o arrependimento, né? Você tem que ser arrepender do que você fez. E o arrependimento, às vezes, na maioria das vezes, não acontece aqui, acontece somente no mundo espiritual. Então, um caso desse realmente é fantástico. E as duras custas. A duras custas, exato. Porque esse tipo de relação, de problema, já tem o problema envolvendo os dois. Então, o assassinado talvez não consiga perdoar o homicida. E foi rápido, né, que aconteceu. Mas veja que existe, nós sabemos do ponto de vista espírita, que ele se perpetua por várias reencarnações. Aí chega na outra, o que morreu, assassinado, vai querer vingar-se assassinando o que... Sabe como é que essa coisa não tem fim. Então, a mãe foi ali e cortou o nó. Né? Disse, não, vamos cortar aqui. Exatamente. Para aqui, vamos começar de novo. Né? Não haja consequências maiores lá na frente. Eu acho maravilhoso isso. Eu fiquei encantado com essa história quando eu tomei conhecimento. Até porque, né, Wilson, a gente sabe que perdoar o que é? Perdoar é desligar. Perdoar é se livrar. Se livrou do problema, esqueceu. Que é talvez mais importante para aquele que perdoa do que para o perdoado. Mas não tenho nem dúvida. Tira aquele peso, aquela mágoa, aquela coisa ruim de carregar.
Então, meus amigos, nosso tema livre de hoje está se encerrando por aqui. Fica essa nossa mensagem aí a respeito de pena de morte, perdão, tolerância, né? E o papel dos sonhos, que também é muito importante. Os espíritos estão aí, seja encarnados, desencarnados, na sociedade. Acredite ou não. Não independe. Se você acredita ou não acredita, esse é problema seu. É mais fácil, né? É mais fácil, né? Um grande abraço a todos e segue o nosso programa. Até mais, amigos. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. A editora M oferece mais de 400 títulos em seu catálogo. São romances, contos, biografias, livros de estudos infanto-juvenis, filosóficos, científicos de mensagens, todos com conteúdo espírita. Um de seus mais recentes lançamentos é Educar os Filhos, Compromisso Inadiável, de Lúcia Moisés. Trata-se de uma análise prática da ciência da educação sob a ótica da doutrina espírita. Pedidos para vendas@editoram.com.br ou telefone 19 3497 7000. Olá, amigos. No quadro Espiritismo Responde de hoje, nós temos duas perguntas e é que é bom que se diga que às vezes nós não colocamos ou não falamos o nome de quem está perguntando, até porque nunca nos foi dito que poderia se colocar ou dizer o nome. Então a gente prefere não falar o nome de quem fez a pergunta. Mas a primeira pergunta que nos foi enviada é a seguinte, que se fala muito no meio espírita em livre-arbítrio e determinismo. Só que dentro desse livre-arbítrio e determinismo tem algo que se chama teoria do risco. O que significa exatamente isso? Então vejamos. A teoria do risco mostra a nós a responsabilidade que todo ser humano tem em relação à sua condução do seu livre-arbítrio. Ou seja, a teoria do risco, ela busca então mostrar que quanto mais a criatura se aproxima na sua jornada, se aproxima mais dos ensinamentos de Jesus, menor risco ela corre para parar no meio do caminho e de contrair novos débitos. Então, a partir do momento que ela vai tendo conhecimento, que ela vai evoluindo, que ela vai colocando em prática, vai assimilando esses ensinamentos de Jesus, menor risco ela tem de contrair novos débitos. Então, a teoria do risco representa o aspecto que fica intermediário, fica no meio entre o livre-arbítrio, que é um comando de vida pessoal de cada um, e o determinismo, que é a vontade de Deus. Então, esse meio termo, que é a teoria de risco, nada mais é do que o intermediário entre as consequências que nós teremos, sejam elas positivas ou negativas, frente ao futuro, frente àquilo que nós estamos fazendo, que vai representar, então, a nosso processo de evolução, para que nós não tenhamos, em determinado momento, se as nossas ações, se as nossas atitudes do dia a dia forem tão graves que acabem tendo que ter algo determinado por Deus. Então vamos dar um exemplo aqui. Se o espírito tiver que passar por alguma prova para estimular o seu crescimento espiritual, ele é colocado por determinismo, ou seja, pela vontade de Deus, frente a uma situação de risco, tá? Uma situação qualquer.
por livre-arbítrio, abrindo um parênteses aqui, dizendo o seguinte, que o determinismo não tolhe o livre-arbítrio. Então, por determinismo, ele pode ou não aceitar esse risco que está à sua frente, que foi colocado através do determinismo de Deus. Então, o nosso livre-arbítrio que vai decidir se nós aceitamos ou não conviver com esse risco que está à nossa frente. Ok? Então, vamos à segunda pergunta. Que nos foi colocada aqui o seguinte: meus amigos do programa Diálogo Espírita, tenho lido muito que se fala também no meio espírita sobre a lei do progresso. O que significa exatamente essa lei de progresso? Muito bem, é importante que se diga inicialmente que a lei de progresso é uma lei indefectível, ou seja, é uma lei que não pode ser mudada. As leis dos homens podem ser mudadas a qualquer momento. A lei do progresso não pode ser mudada. Ela está, inclusive, acima de todas as outras leis, até mesmo da lei de liberdade, que envolve o nosso livre-arbítrio em fazer aquilo que nós bem entendermos, que é um comando de vida que nos foi dado. Só que a lei de progresso está acima dessa lei de liberdade. Por quê? Porque não adianta nós ficarmos vivendo no nosso mundinho sem querer mudar. Eu não vou mudar, não vou sair daqui, não vou fazer coisa... Não adianta, a lei de progresso lhe empurra para a frente. Momento ou outro, você ou nós, querendo ou não, nós vamos sim seguir à frente. Ou é pelo amor ou é pela dor. Então essa lei de progresso, ela necessita para que nós precisemos dar uma olhada melhor no que nós estamos fazendo, de que forma nós estamos conduzindo a nossa vida, para que possamos paulatinamente ir galgando esses degraus no estágio de evolução, para que cheguemos um dia num estado de espírito angelical. Então a lei de progresso é necessária sim. E repetindo, ela não pode ser mudada. Querendo ou não, nós temos que progredir sempre. Essa é a lei. Agradecemos a todos e continuamos pedindo para que mandem perguntas para que nós possamos responder sobre a ótica da visão espírita. Um grande abraço a todos e fiquem na paz de Deus. Prezados amigos, nossa presença literária de hoje, nossa dica literária, traz o livro Condomínio Espiritual, do Hermínio C. de Miranda, já desencarnado, mas talvez a maior autoridade do espiritismo científico no país. É um livro muito útil para quem trabalha com grupos de desobsessão, para grupos mediúnicos em geral, e também de fora dos círculos espíritas, para psicólogos, para psiquiatras e do misticismo religioso. Então, no primeiro capítulo, nós temos 3 condições que estão envolvidas no diagnóstico e tratamento da SPM, a Síndrome de Personalidade Múltipla, que são a histeria, a dissociação mental, quer dizer, ela como se fosse a personalidade partida em 2 ou mais partes, né? E o tratamento que é a fusão, ou como eles chamam de ressintetização da personalidade. Esse é o tratamento que passa para as pessoas que têm essa síndrome. Para tanto, o autor, Hermínio de Miranda, ele, entre outros subsídios, ele passou por Janet, passou por Bernheim, por Charcot, por Freud, por Ian James, pelo Coronel de Rochat, por Ernesto Bozano, inclusive citando um exemplo que é bastante conhecido entre os espíritas, do fenômeno de xenoglossia. Isso significa o quê? É a comunicação, uma comunicação mediúnica de um idioma desconhecido do médium, né? Então isso não é mórbido, é uma faculdade mediúnica, mas é citado dentro do livro como uma prova, digamos assim, porque foi bastante estudada, dessa condição da personalidade, digamos, uma assumir em lugar de outra, uma desencarnada assumindo o lugar da encarnada. No capítulo Empresta-me teu corpo, o Hermínio ocupa-se com o dramático caso de Mary Rolfe. Ela era vítima de graves transtornos mentais, mas também manifestava clarividência e era uma excelente magnetizadora, embora isso seja mais uma condição anímica do que propriamente mediúnica. Mas o mais intrigante aconteceu depois,
quando veio, ela foi, digamos, quase que incorporada, possuída, por uma personalidade que se chamava Laurencie Venum. Então começou as alternâncias das personalidades. Uma vez estava a verdadeira Mary e às vezes aparecia essa outra entidade. Às vezes num hiato de até 110 dias. 110 dias consecutivos que a personalidade original, a principal, foi tomada por uma secundária ou uma personalidade intrusa. Então é um fenômeno interessantíssimo. Pouca gente conhece esse tipo de caso e o Hermínio estudou bem esse caso, aí relata nesse livro. Essas possessões, o Hermínio explica que elas não são necessariamente violentas ou tumultuadas. Então, a gente conhece aquelas práticas que precisa segundo algumas religiões, a prática de exorcismo, que aliás o Espiritismo prova que são totalmente inúteis, né? Ajuda as orações, a conversa, o diálogo fraterno, mas não fórmulas, rituais para afastar um espírito desse aí. E às vezes até benéficas. Há um caso em que havia várias personalidades envolvidas e uma delas estava induzindo a pessoa, o paciente, digamos assim, ao suicídio. E a outra personalidade, uma terceira personalidade, impediu o cometimento desse suicídio. Em outro caso citado, a personalidade original ficou fora do corpo por 4 anos. E em mais outro, nunca mais retornou. Caso este longamente analisado no capítulo 4 do livro. A justificativa para o título. O condomínio é um entra e sai, né, de personalidades, que substituem a personalidade original da pessoa, né, com todas as características de preferências, de gosto, de maneira de pensar, de sentir, de agir. Então esse entra e sai aí é que caracteriza o condomínio espiritual, várias personalidades morando, digamos assim, na casa mental daquele paciente. Alternadamente, um sai, outro entra, outro assume, então causa aquela confusão. Para a psiquiatria isso é doença. Para o espiritismo, muitas vezes pode ser apenas várias entidades espirituais que estão perturbando aquela criatura. Mas o Hermínio não descarta a possibilidade de explicar alguns desses fenômenos por outras teorias. Uma delas seria de que talvez não fossem entidades espirituais, mas imersões da própria alma, reviviscências de outras reencarnações, em que ela também aparece com todas as suas características, né? E só para a gente encerrar, há ainda outros casos notáveis, como Davy e suas 22 personalidades, Síbio e 14 personalidades, 2 delas eram masculinas, o de William Mulligan, que tinha 24 personalidades, pela qual se manifestavam homens, mulheres, crianças, bandidos, artistas, pessoas de diferentes nacionalidades, um caso intrigante, fantástico, curiosíssimo. E Henrique Ausworth ficou fora do corpo dos 13 aos 43 anos, e assim após um mero desmaio, e manifestava 5 personalidades. Então, Condomínio Espiritual, recomendo, né? Está aqui o livro do Hermínio de Miranda, para espíritas e para não espíritas. Excelente leitura, grande aprendizado. Meus amigos, fica aqui o nosso grande abraço. Até a próxima.